Bom, pessoal, boa tarde então a todos e todas. Hoje retomamos nosso conteúdo, né? Idade Média, voltamos à epopeia ali dos carolíngios, onde nós paramos. Vou projetar o material para vocês. Me perguntaram se eu tinha colocado esse material já lá no Google Sala de Aula. Eu não coloquei. E explico por quê. Eu não coloquei porque eu mexi em algumas coisas na edição, principalmente do material. Coloquei alguns elementos que não tinham na primeira versão. Então eu não quis botar antes de mexer nele como um todo. Agora já está alterado. Provavelmente hoje, depois dessa aula, ele já vai lá para o Google Sala de Aula em formato de PDF, para vocês poderem baixar no material de vocês, tá? De estudos. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Onde é que está a projeção? Aí. Qualquer coisa que der algum problema, não estiverem vendo o slide ou coisa parecida, por favor, prende o grito aí no chat. Bom, salvo engano, nós na última aula falávamos sobre a epopeia dos francos, quando uma das tribos inúmeras que invadiram o Império Romano no Ocidente e que acabaram se estabelecendo na região inicialmente do que seria o norte da França, a Flandres, e a partir dali constituiriam um domínio que se perpetua por toda a Europa, arquitetando um verdadeiro império bárbaro. Nesse sentido, a gente viu que houve uma fusão muito grande da cultura que invade Roma e a cultura romana ali existente. Essa fusão, ela gera as características culturais, os aspectos sociais, políticos e econômicos do feudalismo. E o que nós estamos caminhando para entender é como esse feudalismo ele se consolida e se constrói. Porque ele se constrói justamente nesse momento de encontro de dois mundos que passam agora a conviver no mesmo espaço, constituindo aspectos próprios, distintos tanto da cultura pagã propriamente quanto da cristã. É algo novo. Essa fusão, essa síntese cultural gerará uma outra cultura, que é propriamente a cultura medieval. Bom, a gente viu então na última aula, resgatando um pouquinho do que a gente comentou já, que dentre as tribos bárbaras, os francos se distinguiram, porque eles conseguiram perceber a sutil diferença entre quem invade e quem domina. Na figura de Clovis, um dos grandes líderes guerreiros dos francos, nós temos uma aliança que, de forma perspicaz, foi construída com a igreja. Os francos se converteram ao cristianismo e, em contrapartida, receberam de Deus a unção de libertadores. A igreja propaga aos quatro cantos do que foi o Império Romano no Ocidente, que dentre os bárbaros haviam alguns deles que lançavam sinais de salvação, que era basicamente o socorro de Deus às preces feitas pelos cristãos desde as invasões que os bárbaros haviam promovido. Agora os francos foram levados à condição de libertadores, e não mais invasores puros e simples. Por isso vão receber todo o apoio da cristandade para que o seu jugo, ou seja, o seu domínio, se estendesse pela Europa. Porque não era apenas o domínio de mais uma tribo, era o domínio, sim, da vontade dos desígnios de Deus. Dessa forma, Clovis constrói um grande reino, que acaba, quando após a sua morte, sendo legado por reis indolentes. O que são os reis indolentes? São os reis incompetentes, os descendentes de Clovis. Eles são incompetentes porque eles não vão ter a mesma capacidade administrativa que o Clovis havia constituído. Então eles vão terceirizar, vão delegar alguns aspectos que são fundamentais para o exercício do poder dentro do reino. Como, por exemplo, em época de guerra, conduzir as tropas para a frente de combate. O que fizeram os reis indolentes, dentre os quais o último deles, Childerico III? Ele passa a dar à frente de combate a liderança de um major-domus. Quem é o major-domus? Então, vocês têm no slide, eu vou voltar aqui rapidinho. Major-domus, ele nada mais é do que o prefeito de palácio. Ele seria como o imediato ao rei, aquele que cumpre a vontade real. Nesse caso, a figura de Carlos Martel. Carlos Martel, então, vai liderar as tropas francas na luta contra um voraz invasor, que linka tudo aquilo que a gente estudou até agora. Quem é esse voraz invasor? Qual é a cultura que está se expandindo desde o surgimento monoteísta na Península Arábica, de um ideal de expansão da própria fé, que domina o Oriente Médio, como nós o conhecemos hoje, o norte da África e transpõe o estreito que separa o norte dessa África com a Europa Ocidental. Claro, está aí no slide, tu deve lembrar, são os árabes. Então a cultura islâmica chega à Europa Ocidental, adentra a Península Ibérica, controla o que hoje seria Portugal e Espanha, e através da transposição das Astúrias no norte da Espanha, chegam à França, que era território dos francos. Inclusive, talvez já tenha percebido e feito analogia, França e francos. Tem alguma ligação à terminologia? Total.
né? Na verdade, França significa terra dos francos. Então, quando eles chegam, os árabes, à altura da França, nós temos um grande embate. E esse embate se dá no século VIII, em 732, na chamada Batalha de Poitiers, aonde quem conduz as tropas francas é Carlos Martel. Os francos vencem, os árabes não conseguem invadir o interior da Europa e passam a ficar restritos à Península Ibérica até o século XV, quando lá em 1492 a gente vai ter o processo de reconquista sendo completado com a expulsão do último reduto árabe em Granada, na Espanha, devido à ação dos reinos de Castela e Aragão. Pois então, nós temos os francos consolidando o domínio, mas esse domínio foi consolidado graças a quem? A força do rei? Não. Graças à liderança e à astúcia militar de Carlos Martel. E por que isso é importante? Isso é importante porque, nesse momento, o Carlos Martel ganha uma popularidade junto ao reino franco que o próprio rei Childerico III não tem. Enquanto o rei é criticado e é contestado quanto à sua autoridade frente àquela sociedade, o Carlos Martel é ovacionado como o grande libertador, o grande responsável pela vitória, pelo triunfo do reino franco. E dessa forma, Carlos Martel não, mas seu filho, e aí passamos então, Pipino Breve, e aí eu falei na última aula que eu ia explicar por que era o breve e no final não falei, né? Ele era o breve porque ele era pequeno em altura. Então por isso aí ele ganha essa alcunha de o breve. Então Pipino, filho de Carlos Martel, vai assumir a incumbência de levar o nome e honrar o nome do pai adiante. Como é que ele busca fazer isso? Explorando politicamente a memória do seu pai. Ele vai fazer um novo pacto com a igreja e vai fazer a seguinte proposta. A igreja juramenta ele, Pipino Breve, como o novo rei dos francos, e em promessa ele traria prosperidade não só para o reino, como para a própria igreja. Uma vez que a região da Itália, da Península Itálica, como nós conhecemos, estava tomada pelos lombardos. E os lombardos haviam controlado os territórios que pertenceram à igreja cristã na sua fundação em Roma. E o desejo da igreja, evidentemente, era retomar esses territórios. O que faz o Pipino Breve? Se a igreja aceitar o meu nome e consagrá-lo perante a Deus, dando legitimidade à minha autoridade, junto à coroa do reino franco, eu o farei em prol da igreja a libertação das terras sacras. A igreja acorda, a elite militar, que tinha em torno do Carlos Martel a figura de heroísmo, entende que Pipino Breve é o seu sucessor e, portanto, leva o estandarte da coragem e da força do reino, e por isso destronam o Childerico III. Então, o último rei merovingio, né, o último rei da dinastia que descendia de Clovis, é derrubado e ascende ao poder Pipino Breve. Ele cumpre a sua palavra muito mais do que isso. Ele cumpre. Ele liberta a região da Península Itálica, ele devolve os territórios santos, né, de Roma para o controle da igreja. Inclusive aqui um ponto, né? A gente chama esses territórios santos, que são os condados, ducados do futuro da região italiana, como sendo territórios de São Pedro. E isso vai gerar um problema enorme no século XX. Ou melhor, ele vai gerar um problema enorme até o século XX, até mais especificamente o ano de 1929. E aí deve estar te perguntando por que isso? Porque até o século XIX, nós temos a Itália fragmentada em reinos. Nós não temos a Itália como um país, tal qual a gente conhece hoje. Né? Não é como o Brasil, como Espanha, Portugal, Inglaterra. Até 1870, a Itália é um conjugado, é uma colcha de retalhos de estados independentes entre si. O que aconteceu em 1870? A gente tem um movimento de unificação da Itália. Há uma exaltação do nacionalismo. Né? A gente tem os carbonários, a gente tem o movimento dos camisas vermelhas do Giuseppe Garibaldi, que participou inclusive aqui no Rio Grande do Sul da Revolução Farroupilha. Nós temos um grande emaranhado de forças que convergem à formação de um Estado nacional. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando a Itália surge como um país, o papado não admite que o Vaticano, que vai ser a sede, então, do papado naquele momento, ele seja incorporado ao Estado Nacional da Itália. Dizia o Papa que o Vaticano respondia apenas a um soberano, que era Deus, e não a nenhum homem. Óbvio que aquilo naquele momento foi totalmente desconsiderado, ainda que fossem católicos, e na grande maior parte o eram, os representantes políticos na Itália, eles desconsideram essa agenda do Papa e dizem o seguinte: está na Itália, vai ser administrado pelo Estado italiano. O Papa discorda, se declara prisioneiro em Roma, e isso gera um imbróglio enorme até 1929. O que aconteceu em 1929? E aí vocês vão estudar isso lá no terceirão,
quando vocês estudarem o século XX. Em 1929, nós estamos há 7 anos da ascensão do poder de um indivíduo chamado Benito Mussolini. E o Mussolini, como talvez vocês já saibam, porque estudaram lá no 9º ano, ele vai ser o responsável pela consolidação do fascismo na Itália. E uma das formas de consolidar o fascismo é tentar fazer uma aliança com a igreja. Então, o que o Mussolini espertamente faz? Ele reconhece a independência do Vaticano através do que a gente vai chamar de Tratado de Latrão de 1929. Ou seja, ele reconhece que o Estado do Vaticano seja um Estado independente, ainda que territorialmente dentro dos domínios de um outro Estado, que é o Estado Nacional, o país Itália. E dessa forma, até hoje, o Vaticano tem total autonomia, em todos os sentidos, para administrar a si próprio, independente das questões nacionais italianas. Isso foi construído por Mussolini em 1929. Qual era o argumento da Igreja, quando da unificação da Itália, para justificar a independência do Vaticano, que somente em 29 Mussolini garantiria? Eles vão dizer o seguinte: nós temos um testamento, um documento juramentado e assinado, que foi dado a nós, os membros da igreja, autonomia sobre o território. Quem é que deu o documento para a igreja, que no século XIX e depois no XX ela reivindica para legitimar sua independência territorial? Pipino Breve. Né? Ou seja, o descendente de Carlos Martel. Aquele que inicia o que nós vamos chamar de dinastia carolíngia. E aí eu já te expliquei, vou te lembrar. Por que a gente chama de carolíngios? Porque são os descendentes de Carlos. Carlos Carolos, os carolíngios, os descendentes de Carlos. Que Carlos é esse? Martel, o vitorioso guerreiro contra os árabes lá na Batalha de Poitiers. Pois então, eu te falei que o Pipino Breve, ele não só liberta a Península Itálica, ele vai além. Se tu observar o slide, está bem claro. Ele amplia os domínios do Reino Franco. Ele conquista outros territórios, inclusive mais ao norte, a Escandinávia da Europa. E ele faz isso de tal forma que ele não apenas firma a sua autoridade, como quando ele morre, ele lega para o seu sucessor, Carlos Magno, uma autoridade e uma extensão de domínio extremamente significativa. Agora, ainda que Pipino Breve tenha sido muito importante, e ele foi, é Carlos Magno que vai se notorizar historicamente como grande imperador do mundo germânico durante a Idade Média. E, inclusive, aqui eu quero fazer uma pontuação, porque Magno não é sobrenome. Tá? E alguns alunos até já me questionaram em outros momentos: professor, a gente estuda o Carlos Magno na Idade Média. E lá na Antiguidade a gente estuda o Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Tem algum parentesco? Já tive esse tipo de pergunta. Não, não tem nenhum. Porque Alexandre Magno, o Magno significa em latim grandioso, que é a mesma coisa que Carlos Magno. Carlos Magno, Carlos o Grandioso. Por que ele é grandioso? O que ele fez de tão importante? Várias coisas. A começar pelo fato de que ele vai dominar todos os outros territórios que ainda eram de controle de outras tribos que não os francos. Então ele vai literalmente consolidar uma expansão ainda para além daquilo que o Pipino Breve e os anteriores líderes francos tinham conquistado. Então esse é um ponto. Depois disso, ele vai desenvolver um sistema administrativo extremamente eficaz, cuja característica é a centralização do poder político em suas mãos. Como é que ele faz isso? Ele pega as terras, o que já era bastante característico da cultura germânica, ele pega as terras que ele conquista e ele delega essas terras para a elite guerreira, para que ela se mantesse leal e fiel a ele. Lembra o direito consuetudinário, o direito da oralidade, a fidelidade pela palavra? Então ele passava a terra para os grandes generais, os grandes guerreiros que lhe seguiam, e em troca ele exigia fidelidade em combate e respeito à sua autoridade. Funcionava? Funcionava. Como é que a gente sabe que funcionava? Primeiro porque ele cria um sistema de titulações. Ele, na verdade, aprofunda um sistema de titulações que já havia sido iniciado lá com Clovis. Ele vai dividir as terras do Império Carolíngio, como ficaria conhecido, em condados, ducados e marcas. O que são as marcas? As marcas são as terras que ficam à margem, à fronteira de outros domínios. Essas são as marcas. Essas marcas serão o primeiro sistema de contenção de uma invasão estrangeira, o primeiro sistema de defesa do Império. Quem administra as marcas? Os marqueses. Depois, no interior, a gente tem os condados, que seria o segundo bastião de defesa frente a uma invasão estrangeira. Quem é que lidera os condados? Os condes. Ele ainda vai criar os baronados, que quem vai liderar são os barões. Então tu percebe que ele criou um sistema de hierarquização de títulos.
E esses títulos estão vinculados à posse da terra, mas mais do que a posse da terra, a fidelidade que aquele indivíduo tem ao imperador. Então ele só tem legitimidade de controlar a terra se ele for fiel ao imperador, ou seja, se ele portar este título consigo. Caso contrário, ele é um usurpador e, portanto, vai ser punido dessa forma. Aí alguns alunos perguntam o seguinte, mas professor, se é uma época em que não temos tecnologia de informação, como hoje, né? Hoje a gente tem celular, tem várias formas de contato, né? Muito rápido, como é que o imperador ia saber se alguém lá do norte do seu império estava lhe desobedecendo ou tramando contra ele, não um traidor? Então aí vem a genialidade do Carlos Magno. Ele vai criar o que a gente chama de capitulares. As capitulares, elas são leis sacramentadas que todos aqueles que habitam o império devem seguir. E ele vai criar os chamados missi dominici. Quem são os missi dominici? Os missi dominici são os fiscais do imperador. Geralmente eles são 2 deles religiosos, membros da igreja, e 2 deles leigos, ou seja, apenas soldados leais ao imperador. E o que esses indivíduos fazem? Perambulam todo o império. E eles fazem isso não de modo anunciado. Eles fazem isso sem serem anunciados, de modo secreto. A ideia realmente é fazer uma espécie de espionagem para saber se as pessoas que lideravam as terras do imperador, se elas estavam cumprindo as leis, as capitulares do império. Caso não tivessem, as providências eram tomadas e, obviamente, aí o resultado era a guerra, era o enfrentamento e a derrocada daquele que traísse o imperador. Desse modo, ele conseguiu manter uma estrutura de controle e administração. Ele literalmente fundou o que a gente vai chamar de laços de suzerania e vassalagem. Quem é o suzerano? Quem passa o chamado benefício, que é a terra. Quem é o vassalo? Aquele que recebe a terra e, em contrapartida, ele lega lealdade para quem lhe passou essa terra. Então, esse rito de lealdade, de fidelidade, é consolidado e ampliado com Carlos Magno. E isso cria a ele, obviamente, uma notoriedade, uma força que nenhum outro tinha até então. Detalhe, se alguém está assistindo a série Vikings, que é bem famosa, né, da History Channel, agora está indo para mais uma temporada, acho que, salvo engano, acho que eu li que era a última. Mas o que mais me chamou a atenção é que vai contar, isso não é spoiler, tá? Isso aí é a sinopse que está publicada sobre a série, para quem está assistindo não vir me bater depois. Está dito ali que a próxima temporada vai falar sobre os tataranetos de Rolo. Rolo é um descendente dos germânicos que invadiram e se aliançaram com a filha dos reis francos. Então a gente vai ter toda essa história que a gente está comentando agora, tudo isso que a gente está analisando, vai aparecer no seriado dos Vikings na próxima temporada. Então fiquem ligados, quem tem acompanhado Vikings, porque certamente isso vai acontecer. Bom, o que vai se dar? A grandiosidade foi tamanha de Carlos Magno, que a igreja vai dar a ele o título de imperador de Roma. O que deixa muito latente o fato de que ele não é mais visto como um imperador, um líder bárbaro, mas ele passa a ser visto como um cristão, como ele era converso de fato, e mais do que isso, como um representante da tradição romana. Porque ele vai além daquilo que os seus antecessores foram. Ele não vai ser só um conquistador, um guerreiro nato. Ele vai ser também um hábil administrador, como os romanos tinham sido. Antes da gente seguir, acho que tem colocações aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Sofia, professor Carlos Magno fez essas leis inspiradas nas satrapias de Dário I? Na verdade, não. Ele faz essas leis porque havia já esse estabelecimento de concessão de terra em troca de lealdade como parte da cultura germânica. Lembra que a gente falou na última aula sobre a formação, né, dos grupos de guerreiros que invadiam os territórios, onde um deles, como líder, prometia que dividiriam as riquezas igualmente em troca de lealdade? Então, essa convenção, que é cultural, né, durante o contexto lá da cultura germânica, vai acabar assumindo uma nova característica e sendo rebuscada, melhorada pelo Carlos Magno. Então, isso bebe muito mais na própria cultura germânica do que propriamente numa cultura estrangeira, como no caso das satrapias, né, que tu bem está lembrando aí da Pérsia Antiga. Depois João Pedro colocou, tem uma passagem em que os nórdicos cercam Paris. Verdade, muito legal aquela passagem. Tu diz da série Vikings, né? Sim, tem uma passagem que mostra a capacidade de defesa. Porque ali eles estão cercando uma Paris, que quem lidera Paris são os netos do Carlos Magno.
E aí a gente vai chegar neles daqui a pouquinho. Né? Por isso que eu te falo que vai aparecer no próximo, na próxima temporada, vai aparecer essa história dos carolíngios. Porque o Rolo se casa com a filha de um dos netos do Carlos Magno. Perfeito? Se tu voltar lá, tu vai perceber esse detalhezinho lá acho que na terceira ou quarta temporada. Pois bem, ele foi nomeado como imperador do Império Romano Ocidental. É uma tentativa da igreja de reconstruir o Império Romano. Só que ele deixa uma coisa muito clara. Eu ainda que siga os desígnios de Cristo, como os romanos seguiam, eu ainda que entenda a necessidade da administração, como os romanos entendiam, eu não sou um romano, eu sou um germânico. E ele tinha orgulho disso. Portanto, ele vai aceitar o título, mas ele não faz menção nenhuma, não de forma alguma, de ser entendido como um romano. Ele sempre consolida as suas raízes germânicas. Esse orgulho germânico ele é muito, muito forte na concepção dessa cultura, né, dessa sociedade que está se formando no Império Carolíngio. E aí depois a gente tem um ponto, que esse ponto é um ponto de destaque em prova, que é o Renascimento Carolíngio. Uma das coisas que o Carlos Magno faz, que vai o distinguir de outros, é o fato da preservação da cultura. E por que ele tem essa característica muito forte? Porque ele entende que um imperador que perdura no tempo, ele não perdura no tempo só pelas conquistas armadas, pela conquista militar. Ele perdura pela memória da cultura que ele constrói. Ou seja, não adianta eu ser um imperador que conquistou muitas terras, porque eu posso morrer e quem vier depois de mim pode perder essas terras. E o meu nome se perderá na história. O meu nome só irá se perpetuar na história a partir da cultura que eu consolidar à frente do meu império. Então, o que ele vai fazer? Ele vai preservar culturalmente aquilo que ele muito admirava, que era a cultura romana, que era o conhecimento romano. Então ele vai, por exemplo, apoiar a fundação de escolas. E aí eu coloquei só 2 detalhezinhos que fogem ao próprio livro didático de vocês, mas só por curiosidade. Ele funda 2 tipos de escola, as escolas palatinas e as escolas monacais. O que significa uma coisa ou outra? Bem fácil. Escolas palatinas são escolas que estão situadas no palácio administrativo do Império. Escolas monacais são escolas que são construídas dentro do monastério. Então são regidas pelos membros da igreja, né, administradas pela igreja. Então por isso a diferença da nomenclatura. Mas são no frigir dos ovos são escolas. Voltadas a quem, professor? A todo mundo? Não. Voltadas à aristocracia, à nobreza guerreira. Ele dizia que não bastava ser hábil com as armas, tinha que também ter inteligência. E as escolas tratavam de fazer isso. Ensinar não só o latim, mas ensinar também a aritmética, o próprio letramento, né, básico, a leitura e tudo mais que envolvia a cultura clássica que os romanos haviam remanescido. Digo mais, muito do pensamento romano, muito das obras filosóficas que constituem Roma são mantidas e chegam até nós hoje devido ao Renascimento Carolíngio, devido à figura do Carlos Magno, que olha que interessante, era analfabeto. E era um indivíduo analfabeto que, ainda que assim o fosse, reconhecia a cultura letrada como uma espécie de não só privilégio, como de virtude. E por isso preservaria ela. Tanto a cultura letrada quanto a própria arte, né, propriamente dito. Bom, mas o fato é que, em dado momento, o Carlos Magno morre. Em 814, salvo engano, ele vem a falecer. E quando ele morre, logicamente, a ascensão de um novo líder se dá pela sucessão. E o sucessor dele é Luís, que ficaria conhecido como Piedoso. E aí eu te faço a seguinte pergunta, vou fazer uma reflexão. Vocês acham que alguém que tenha a alcunha de piedoso conseguiria ter habilidade suficiente para liderar um verdadeiro império de guerreiros, de conquistadores, como era o Império Carolíngio? Dificilmente, né? E, de fato, não vai conseguir. Ele é chamado de piedoso por uma razão. Todas as vezes que as capitulares, as leis imperiais eram desrespeitadas, que algum nobre teimasse em aceitar sua autoridade, porque vejam, no mundo germânico a autoridade ela não é simplesmente aceita pelo direito de sucessão. O direito de sucessão te bota no poder, mas tu tem que conquistar a autoridade. E como é que tu conquista a autoridade frente a uma sociedade guerreira? Através da coragem, do ímpeto armado. O problema é que o Luís não tinha essa característica. Ele não era um guerreiro. Ele era muito mais um filósofo, um pensador. Inclusive, enclausurado nos domínios da igreja, contam os historiadores, e eu trouxe até um livro que faz menção a isso, que é este aqui, A Longa Idade Média, do Jacques Legoff, um dos maiores medievalistas que nós tivemos, né, nos últimos tempos, já falecido. Ali ele nos conta que o Luís passava horas papirando
as escrituras, né, cristãs e se devotando à própria fé. Então ele era muito mais um clérigo do que propriamente um rei guerreiro, que é o que esperavam os carolíngios. E o que isso implica? Bom, isso vai implicar, entre outras coisas, ao fato de que essa aristocracia guerreira, os barões, os duques, os condes, começam a desrespeitar as capitulares, porque não reconhecem a autoridade do imperador. Como é que eles desrespeitam? Eles passam a controlar a terra, a não pagar os devidos tributos, a não reconhecer e não cumprir, quando convocados, a vontade do imperador, e dessa forma por diante. Então, o que deveria acontecer nesse caso? Quando as capitulares, quando a lealdade ela é colocada em xeque, a punição. É isso que Carlos Magno faria. Mas Luís era o piedoso. Ele não faz. Ele tolera, tenta o diálogo, o acordo, e dessa forma vai perdendo força, vai perdendo prestígio, vai perdendo autoridade. Quando já no momento de grande desgaste político, os filhos de Luís o Piedoso, portanto os netos de Carlos Magno, que são eles três, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. Tá? Não passou aí para vocês, né? Para um pouquinho eu vou passar. Não passou nem para mim aqui. Deixa eu passar aqui. Aí, agora passou. Tá aí os três que eu citei. Então nós temos aí três netos de Carlos Magno, os filhos do Luís o Piedoso, que vão tomar o poder deixado pelo pai, justamente para tentar resgatar e manter a integridade do império. Só que o problema é que quando os três chegam à frente do poder, eles passam a se deslumbrar e todos eles querem reivindicar partes deste império para si. E aí eles resolvem, então, para impedir uma guerra civil, fazer um tratado. Esse tratado é o Tratado de 843, chamado de Tratado de Verdun. Verdun, que é uma cidade na França. Né? O que eles comungam no tratado? Que o império do Carlos Magno, o Império Carolíngio, ele deveria ser dividido em três segmentos. Eles chamavam naquele momento de França Ocidental, que seria o que hoje a gente tem como a parte setentrional, né, e norte da França. O outro ficaria com a França Oriental, que seria a região onde nós temos grosseiramente a Escandinávia, então Noruega, Dinamarca, né, a própria Islândia, a Alemanha, a Áustria, então esse território mais ao norte. E o outro ficaria com a Lotaríngia, que seria o sul da França e a Península Itálica. Então nós temos aí a divisão dos três territórios entre os três descendentes de Luís o Piedoso. Quais são as implicações disso? As consequências. Primeiro, fragmentação político-territorial. Então aquilo que era um império uno se torna trino. Tem três diferentes líderes agora. Ao invés de um imperador, três reis. Naturalmente, o poder desses reis começa a ser contestado. Porque, afinal de contas, vamos lá, quem é que distribuiu as terras? Quem é que constituiu laços de lealdade? Foi o imperador. Se eu não tenho mais um imperador, eu não tenho mais a quem jurar lealdade. O que aquela nobreza guerreira, os condes, marqueses e duques, o que eles vão fazer agora? Eles vão reivindicar autonomia de liderança, de administração das terras para si. Eles vão dizer o seguinte, a nossa lealdade foi juramentada a um imperador, que não existe mais. Portanto, as terras legadas pelo imperador a nós passam a ser de nosso controle. E nós não devemos nenhum tipo de satisfação ou lealdade para outro líder qualquer que não o imperador. Então vejam só o que acontece com o poder do rei. Ele segue existindo, mas ele se torna muito mais um poder simbólico do que um poder de fato. Aquele controle que o Carlos Magno teve sobre o império se perdeu literalmente. Cada liderança local, cada dono das terras do benefício, do que passaria a ser chamado de feudo, tem total autonomia de administração sobre ele, não tendo que se subjugar à vontade de outro, a não ser a sua própria. O rei se tornou muito mais um poder simbólico do que de fato. A partir daí nós temos a consolidação do feudalismo. A partir desse momento em que nós não temos mais a existência de um poder centralizado, nós passamos a ter uma fragmentação política, a consolidação de características sociais e econômicas que demandam o que a gente chama de feudalismo. Então, em outras palavras, o feudalismo, como nós vamos o caracterizar, ele passa a existir na Europa a partir da fragmentação do Império Carolíngio. A partir do momento que a gente deixa de ter uma autoridade centralizada e que nós passamos a ter uma autoridade pulverizada, descentralizada, cujo líder mor da autoridade passa a ser o nobre, ou seja, o senhor feudal, o dono daquela determinada propriedade. Beleza, gurizada? Tranquilo até aqui? Querem que eu volte a algum ponto? Querem que eu repita algum conceito? Podemos seguir adiante? Prendem um grito aí no chat, por favor.
Muito bem. Então aqui eu trouxe uma definição de feudalismo só para a gente fazer a conclusão desse processo que a gente acabou de estudar. Então o feudalismo pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada nas relações de fidelidade e na dependência entre os homens. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam parte de seu poder para membros da nobreza, a elite feudal. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local exercido pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes. Ou seja, o rei que tinha um poder de fato na figura do imperador passa a ter que agora fazer laços bilaterais com essa elite nobiliárquica, com essa elite feudal. Porque não seja assim, o rei literalmente, inclusive, poderia se tornar alvo do ataque dessa própria nobreza. Então o rei vai criar alianças como forma de se construir como autoridade do seu tempo, já que agora o poder dele se torna simbólico com a fragmentação política do império. Vamos adiante. Bom, entre os séculos IX e o século XI, a gente tem a consolidação então das características do feudalismo. E aqui vamos ao ponto principal, tá? Tudo que a gente falou até agora foi analisar o processo de construção do feudalismo. Agora a gente vai chegar num ponto muito importante, que é aquilo que vem na prova do PAV. Então, o que vem na prova do PAV? O que eles questionam na prova do PAV? A cada 10 questões sobre a Idade Média, pelo menos 8 delas vêm sobre as características do feudalismo. Então, características da política, características da economia, características da sociedade e características da cultura. Ainda que bem menos, mas já veio. Então, quando a gente fala em política durante o período feudal, a gente está falando dessa política que a gente já viu, já sabe que é descentralizada. Cada senhor feudal tendo controle sobre o seu feudo. Muito bem. Como é que se dá a relação entre esses senhores feudais? Como é que eles se reúnem? Como é que eles se conflitam? Como é que eles dialogam ou mesmo se unem? Através dos laços de suzerania e vassalagem. Que aí eu te contei que foi o Carlos Magno que assim o fez. Ou seja, o suzerano é aquele que passa a terra para um outro nobre. Este nobre recebe a terra, o chamado benefício, o feudo, e em contrapartida ele lega lealdade. Lealdade em quê? Lealdade em combate. Toda vez que o suzerano partir para um campo de batalha, deve os seus vassalos, e ele pode ter mais de um, a gente vai chegar nesse ponto, devem segui-lo em combate. Devem ir para o campo de batalha com ele. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade guerreira, uma sociedade de disputa, de territórios, onde a terra é o sinônimo da riqueza, da fartura. Quanto mais terras o indivíduo tem, mais poderoso ele é, mais recursos ele tem. E, portanto, por conta disso, as guerras elas são intermitentes, ou seja, elas acontecem a todo momento. O que me tornaria mais forte que os outros? Ter mais vassalos. Então vamos fazer uma simulação. Vamos imaginar que eu fosse um senhor feudal e eu invadisse um território. E aí eu viesse a vencer a guerra. Esse território que eu invadi, eu tenho duas opções. Primeira opção, eu pego a minha força armada, e vamos supor que eu tenha 300 homens, o que era uma boa força armada na Idade Média. Eu tinha 300 homens. Eu tenho opção. Eu deixo 150 nas minhas terras e 150 nas terras que eu conquistei. O que eu acabei de fazer? Dividir minhas forças ao meio. Me tornei mais fraco. De alguma forma é isso. Porque quando atacarem as minhas terras, aquelas que eu tenho originalmente, eu não tenho mais 300 para defender. Eu tenho 150. Então eu tenho uma segunda opção. Eu posso pegar essa terra que eu conquistei e eu posso passá-la para um outro nobre. Em contrapartida, esse nobre vai fazer um juramento à minha pessoa de lealdade e vai passar, então, em momentos de conflito, a legar para mim força armada. Tanto ele próprio vai lutar em meu nome, quanto aqueles que ele comanda. No momento que eu passo a terra para esse outro nobre, ele se torna meu vassalo. E eu sou suzerano. Como é que acontecia isso? Havia um rito, e a prova do PAV já cobrou de vocês. Esse rito era interessante. Como é que funcionava? Primeira parte do rito, juramento. Então se prostrava perante o nobre, aquele que receberia então o território, o vassalo, e ele jurava primeiro com as mãos unidas sobre a Bíblia. Jurava a Deus. Depois do juramento a Deus, ele faria um juramento a mim. Eu ia mandar ele se erguer, eu faria ele levantar, e daria um tapa na cara dele, que é para ele não esquecer o juramento que ele fez. Seguido disso, eu ia promover a chamada investidura, que é a passagem simbólica do feudo. Como é que eu fazia isso? Normalmente era um anel, era um cedro, era uma espada, né? Eram objetos que simbolizavam a terra.
Eu passava para ele o objeto e, como último ato que selaria o nosso acordo de lealdade, nós daríamos um selinho. Tá? É isso aí, um selinho. Um beijo. Aquele selinho, simbolicamente, ele passaria a consolidar o nosso laço de fidelidade e lealdade. Daquele momento em diante, o vassalo estaria preso a mim pela sua fidelidade. Certo? Então nós temos um chamado ritual da investidura, que é esse ritual onde nós temos a consagração oficial da passagem de uma terra, de um feudo, de um nobre para o outro. Quem passou a terra? Suzerano. Quem recebeu a terra? Vassalo. Tranquilo? Beleza? Não sei se a gente tem tempo ainda, eu vi que o Rafael Fassbender entrou. Então, temos uns minutinhos. Então vamos complicar agora. Então isso é o PAV. Agora vamos para a prova do vestibular. Vamos para a URGS. Quem quer fazer URGS? Perguntas típicas da URGS. Os laços de suzerania e vassalagem envolvem questões monetárias, por exemplo? O vassalo tem que pagar tipo um aluguel pelo uso do feudo? Porque olha só, ele vai receber uma terra que vai produzir muita riqueza. Ele vai poder explorar de várias formas a terra. Ele vai explorar o trabalho dos indivíduos que nela estarão, os chamados servos, a gente vai ver quem são eles depois. E a partir daí uma riqueza enorme, em matéria-prima, em produtos, enfim. Então ele tem que pagar tipo um aluguel? Não. Primeiro ponto, então. Os laços de suzerania e vassalagem, ele não envolve nenhuma relação de caráter econômico. O vassalo não paga nenhum tipo de recurso de capital, de riqueza mensal, como um aluguel para o suzerano. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Não havendo relações econômicas, então isso significaria que não há nenhuma necessidade do vassalo incorrer no auxílio financeiro do suzerano. Aí vem o detalhe que torna a prova da URGS a prova da URGS, que não é uma prova de vestibular como outros que a gente tem. Por quê? Porque mesmo que não haja relações econômicas, e não existem relações econômicas, como volto a dizer, o vassalo não paga nenhum tipo de aluguel pelo uso do feudo. O que ele paga é com a lealdade, tá? Porém, existem algumas exceções, alguns momentos que o vassalo terá que contribuir economicamente com o suzerano. Vou te dar o primeiro exemplo. Suponhamos que o suzerano se embrenhou numa batalha, e isso vai acontecer na Idade Média, a famosa Guerra dos 100 Anos, isso acontece, e aí nós temos um grande nobre sendo preso durante a guerra. O cara foi prisioneiro. Inclusive os reis da Idade Média, eles não são mortos em campo de batalha. Eles são muito mais valiosos quando prisioneiros. Porque aí quando eu prendo esse grande nobre, o que eu posso cobrar? Resgate. Quem é que tem que pagar o resgate desses nobres? Os vassalos. E eles têm que pagar da forma como for cobrado aquele resgate. Se é em ouro, se é em prata, se é em produção, e assim sucessivamente. Então essa é a primeira exceção. Segunda exceção, quando o primogênito, ou seja, aquele que se tornará o sucessor do suzerano, né? Quando o suzerano morrer, é ele que vai tomar a frente e vai se tornar o próximo suzerano. No momento que ele for ordenado cavaleiro, que é uma alta patente dentro da nobreza, o rito para a constituição do cavaleiro ele é muito caro. Porque um cavaleiro ele tem que ter um tipo de cavalo que nem todo mundo sabia treinar. Ele tinha que ter uma armadura feita sobre medida, com materiais que nem toda a Europa tinha, com ferreiros que nem todo mundo possuía, com conhecimento específico para isso. E isso envolvia, além de todas essas questões, muito mais, um rito em festejo para o reino. Então, quem é que iria patrocinar esse rito de empoderamento como um cavaleiro do primogênito do suzerano? Os vassalos. E a terceira e última exceção, em caso de casamento da primeira filha do suzerano. Então, quando a filha do suzerano casasse, todo o rito do casamento, todas as pompas do casamento seriam custeados pelos vassalos da mesma forma. Então, são três diferentes exceções que envolvem uma obrigação econômica do vassalo com o suzerano. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha, eu acho. O João, eu achava que o nobre pagava impostos para o rei, assim como os camponeses para o dono do feudo. Não. Num primeiro momento, não. Quando é que isso vai acontecer, tá, João Pedro? Quando nós tivermos a formação dos estados nacionais. Quando a gente tiver a chamada unificação política, lá no finalzinho da Idade Média, lá no que a gente vai chamar de crise do século XIV. Aí nós vamos ter uma autoridade do rei, que volta a ser um poder de fato, e aí sim ele passa a tributar muito mais o povo do que a própria nobreza. Mas a nobreza passa a ter algumas obrigações econômicas também com o rei. Mas nesse caso do feudalismo, propriamente, não. Nesse caso, suzerania e vassalagem, não existe essa vinculação.
beleza? A não ser nessas 3 exceções que eu acabei de passar para vocês. Depois, economia. Economia de base agrícola, de subsistência, a gente vai ver depois em economia com mais detalhes, né? Então, tudo que se produzia, se consumia dentro do próprio feudo. Não haviam relações internacionais de comércio, ou seja, os feudos não comercializavam com o Oriente, não comercializavam nem mesmo com o leste europeu, com o Império Bizantino. Isso era muito restrito de algumas regiões, como a região do Mar do Norte, como a Península Itálica, muito, muito restrito. No âmbito geral, a economia comercial ela praticamente desaparece. Aquela economia comercialmente monetária, né? Que eu vendo em troca de uma moeda. Que nós vamos passar a ter uma economia de subsistência. Se eu preciso, eu produzo. Se eu preciso de uma coisa que eu não produzo, eu troco pelo que eu produzo com outros. Então é uma economia interna, né, de base agrícola, rural, portanto, e autossuficiente, né, ou pelo menos majoritariamente autossuficiente. Então a gente vai ver com mais detalhes depois a economia. E a consolidação da Igreja Católica, claro, em 1053, século XI, a gente vai ter a Igreja Católica surgindo. E a Igreja se torna o único poder universal. O poder político, a gente viu que está fragmentado, está descentralizado. O único poder universal, ou seja, que paira sobre todos os feudos, é o poder da igreja. Por quê? Porque todos os senhores feudais são devotos de Cristo. E quem tem o controle, quem é representante de Cristo na terra, é a igreja. E por isso mesmo, todos os senhores feudais, por exemplo, pagarão para a igreja o famoso dízimo, que é a 10% de toda a riqueza gerada dentro do feudo em prol da obra de Deus. Tá? Então a Igreja Católica se consolida, ganha força e vou além, se torna uma instituição extremamente poderosa. Uma das instituições de maior autoridade e poder do mundo a partir da Idade Média, a partir do feudalismo. Perfeito? Tranquilo? Acho que podemos parar por aqui, porque agora a gente vai passar para um outro slide que vai entrar, né? Num outro aspecto de característica, a gente tem só mais um minutinho. Então eu paro por aqui, coloco o material para vocês disponível agora, depois da aula, e aí vocês já podem acessar ele em casa, podem baixar e já podem se organizar para os seus estudos. Tá bem, gurizada? Obrigadão aí pela atenção de todos. Se tiverem dúvidas, anotem, tragam para a próxima aula, que a gente vai debulhando aí, vai conseguindo sanar elas.